Estamos aqui na TV7 começando mais um Arte ES. Por aqui vão passar os grandes nomes da cultura local, seja na arte, na música, na dança, na literatura. Afinal, se é arte, passa pelo Arte ES. E hoje estamos aqui com ela, Brunella Negreiros, ela que é atriz, professora de teatro, produtora cultural, vai contar um pouquinho sobre a sua vida, sua trajetória, seus desafios. Brunella, é um prazer recebê-la aqui em nosso estúdio, a gente fica muito feliz em ter você aqui. E começa contando pra gente, Brunella, como você se descobriu artista? Como é que foi isso? Veio lá da infância? Conta pra gente. Ei, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei. Mas muito obrigada pelo convite. Como eu descobri o fazer teatral, o fazer artístico, eu acho que ele veio meio que de família, assim. Minha avó era musicista, né, era pianista, e ela sempre passou essa coisa de ensinar o piano para os filhos, para os netos. Então eu comecei a entender um pouco de arte nesse momento que ela começa a me introduzir na música. Só que eu era uma criança muito agitada, então eu não conseguia parar quieta para ter os estudos, mas eu sempre via o brilho no olhar dela, de querer ensinar, de querer mostrar um pouco da arte, um pouco da música pra gente. E eu fui entender isso só depois, quando eu tinha meus 16 anos, que eu fui num evento, participei de um momento teatral e falei assim, nossa, eu acho que é esse o brilho no olhar que minha avó tem e que eu queria ter de novo. E aí eu comecei a fazer mais oficinas, comecei a me especializar, a fazer um técnico. E hoje eu tô nesse mundo que é como a gente brinca no teatro, assim. Quando o teatro pega você, o bicho do teatro pega você, não tem jeito. Você vira uma coisa assim que é sua respiração diária. Imagina, isso é muito lindo, esse encontro com a arte, né? E quais foram suas referências, tanto no teatro quanto na dramaturgia? O que você pode contar pra gente? É muito louco dizer isso, porque assim, eu sempre tive muita referência de filmes americanos, coisas estrangeiras e até artistas globais mesmo, mas nunca me encheu os olhos de ter um ídolo, de ter um ponto de referência. E quando eu comecei a praticar o teatro, a aprender o teatro, eu tive alguns professores que hoje eu tenho a sorte de trabalhar com algum deles. Então, eu acho que as minhas primeiras referências foram os meus professores mesmo da Fafi. E que, por sorte, hoje eu trabalho com eles. Hoje eu faço a produção cultural do Grupo Repertório Artes Cênicas. Atualmente eu estou na cena com as pessoas que eu considero referência para mim, e até bem assustador, assim, porque acho que é o primeiro espetáculo profissional mesmo que eu participo com eles, em cena, na verdade. Então, uma coisa mais assustada, assim, sabe? Quando você vê alguém que tá lá em cima e você só tava lá assistindo e do nada você fica lá em cima junto com ele para mostrar o que a gente pode passar para outra pessoa, que a gente consegue transformar a partir disso. Então, eles para mim foram as minhas referências, são minhas referências, e hoje eu estou muito feliz de conseguir trabalhar com eles nesse cenário cultural de Vitória. Você é uma excelente produtora cultural. Conta um pouquinho pra gente o que você leva em consideração na hora de produzir um espetáculo. Primeiro que é um corre louco, né? É uma coisa de primeiro ter um prazo para você entregar um edital, depois um prazo para você cumprir aquele edital, um prazo para você formar uma estrutura dramatúrgica, depois você ir para a cena, para a sala de laboratório, experimentar, viver, criar, para depois vir acontecer o que as pessoas vão assistir. Então, assim,
para mim, o primordial da produção é primeiro você entender a organização dele. Depois você criar uma organicidade. Primeiro, tornar orgânico aquilo que você pratica mesmo. Depois é fluido. Mas você tem que entender que você tem que cumprir objetivos. E cada etapa é um objetivo e cada objetivo tem um período de você conseguir formatar ele. Então, acho que cumprir esse objetivo da produção, para mim, é o primordial, assim, a ideia primordial dele. E a adrenalina que acontece nisso? Nossa, é uma loucura, porque assim, principalmente no dia da apresentação, que por mais que você esteja fazendo o corre do dia, o corre do momento ali, enquanto preparação de cenário, preparação de figurino, fotografia para divulgação, conversar com o jornal para você conseguir se divulgar, eu acho que a adrenalina maior mesmo está no dia da apresentação, do espetáculo. Porque, por mais que às vezes você não esteja na cena, a adrenalina é a mesma, assim, a fissura é a mesma. Parece que é um todo, né? Não é só a apresentação, não é só o espetáculo que fica nesse frisson. Não, a gente também fica, porque a gente sabe que é um conjunto. Teatro não se faz sozinho, teatro não se faz só com um ator. Teatro se faz com toda uma equipe. Você é preparadora de elenco, além de professora de teatro. Como é que fica o coraçãozinho sabendo que você lida com tanta gente e pode transformar a vida dessas pessoas? Essa questão de ensinar o teatro, eu sempre trabalho com crianças, né? E principalmente crianças que são de lugares mais periféricos, que às vezes não têm muito acesso, que às vezes têm dificuldade de algumas coisas que o teatro te pede. E dentro desse momento, além do ensinar teatral, eu acho que é mais a alegria de viver, de brincar, de conversar, de você poder mostrar uma opinião sua sem que você seja julgado. Então, acho que nesse primeiro momento, para essa formação, para mim é o primordial, para a pessoa conseguir mostrar, conversar, ter uma essência para que ela possa crescer uma pessoa boa, assim, um cidadão bom, que saiba, entenda as coisas. E a questão da produção de elenco, aí já é uma outra vertente, né? Porque nós já temos um grupo que já entende daquilo, que já pratica aquilo há algum tempo. Então, o que a gente faz é mais somar com a montagem do que realmente dizer que a gente está preparando aquele ator, porque aquele ator já é preparado. Quando eu falo que eu vou dar uma preparação musical, não quer dizer que eu vou ensinar alguém a cantar. Essa pessoa já sabe o que é cantar, o fazer da música, e então a gente conversa as melhores possibilidades. A gente está de fora, no caso a gente que faz a preparação, a gente está de fora, faz algumas provocações no sentido do personagem, no sentido da temática do texto, e nisso a gente joga essas provocações para ver o que puxa mais, o que pega mais, para que aquilo seja construído dentro de uma dramaturgia, dentro de um roteiro, dentro de uma partitura corporal. Certo. Afinal, o caminho, né, para a arte não é fácil de trilhar, então precisa mesmo de muito conselho. Você participou do espetáculo Último Carro. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência de atuar dentro do ônibus. O Último Carro, ele foi a minha apresentação de conclusão do técnico da Fafi. E foi muito engraçado, porque assim, a gente tinha 2 espetáculos para escolher. Um era Gota d'Água, um clássico também da literatura e da dramaturgia dentro do teatro, e O Último Carro, de João das Neves. E a gente gostou porque ele passava mesmo dentro de um trem. E o que acontecia? A gente não tinha um trem para fazer. A gente não poderia pegar um museu com
um vagão e ocupar ele. Porque aquilo era, querendo ou não, é um ponto turístico, é um patrimônio tombado. Então a gente pensou, como a gente iria adaptar? Aí por que não fotografar dentro do cotidiano nacional, que é o ônibus? Será que dá certo? Será que não dá? E aí conversamos com o pessoal dos transportes, eles conseguiram alocar um ônibus para a gente, porque a gente fazia os nossos ensaios pelo menos 2 a 3 vezes por semana dentro dele. E era uma loucura, porque querendo ou não, a gente tinha figurino para mudar dentro do ônibus, a gente tinha que fazer a nossa cena dentro do ônibus, e para melhorar assim, a gente tocava instrumento dentro do ônibus, guardava tudo lá dentro. Então, a gente teve que entender todo o mecanismo da cena, todo o mecanismo de composição, que a gente teria uma coxia, alguma coisa assim, para transformar e adaptar um ônibus, uma parte do ônibus para que o público não visse, né? E apresentar isso para um público que ficava dentro do ônibus. Porque o espetáculo ele é itinerante. A gente andava pelas partes do centro de Vitória mostrando cada cena. E são cenas do cotidiano mesmo. Tinha a cena das mulheres de programa, a cena dos trabalhadores operários, a cena da galera que pega ônibus no dia a dia e tem aquele famoso doidinho que fica dentro do ônibus, um vendedor ambulante. Então, lidar com isso e organizar isso dentro de um ônibus foi uma experiência assim, maravilhosa, que eu acho que eu levo até hoje como uma experiência enriquecedora e eu acredito que eu vou levar para o resto da vida, assim, né? Porque é um espaço realmente limitado que a gente fez se tornar um espetáculo. E conta pra gente, o que você tá aprontando agora, Brunella, na volta aos palcos? Conta aí. Tem novidade aí. Conta um pouquinho. Então, atualmente a gente está com um espetáculo chamado Passarinheiros, que ele faz uma crítica social e política, e é um teatro que ele é manipulado, ele é um teatro de bonecos. E aí você me pergunta assim, mas é um teatro político, com temáticas sociais, e boneco não vai virar, não é um infantil, então? Não, é um espetáculo para a galera jovem que vai votar agora, para a galera adulta se conscientizar mais, e a gente vai estrear ele, se eu não me engano, dia 25 desse mês de junho, lá no Mucane. O grupo que vai ter, que é desse espetáculo, é o Grupo Repertório Artes Cênicas, que é o grupo que eu falei que eu faço parte desde... Brunella, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso Arte ES. Ficamos muito felizes com sua participação. Aproveita e deixa suas redes sociais aí pra gente. Então, é porque eu tô rindo, é porque não é um arroba tão fácil de escrever, mas é @BrookeShields. Temos também o Repertório Artes Cênicas, que é o grupo de teatro na qual eu faço parte, que lá tem todas as informações das apresentações, o que a gente já fez, né? Então, tá com um pouquinho de curiosidade? Vai lá, dá uma pesquisada, vem com a gente também pro teatro, que a gente está precisando voltar a encher nossas casinhas com apresentações. E agora a gente vai ver algumas imagens da Brunella atuando. O Arte ES fica por aqui. Até a próxima edição.